pagos para estar ali, comendo, bebendo, dormindo, se prostituindo numa verdadeira orgia. E o Pedro Bial ainda no final diz que eles são heróis, né? Heróis são aqueles homens que levantam de manhã, 4 da manhã, pega 3 ônibus para ir trabalhar, e chega no fim do mês não consegue pagar ainda suas contas. Esses são heróis. Esses são heróis. Profetismo é falar com a vida que nós não concordamos com esse tipo de coisa, que nós não concordamos com isso, que o ser humano não é coisa para ser consumido. O ser humano, os jovens principalmente, precisam estar com isso bem esclarecido dentro do coração, que as moças não são um objeto de uso para ser consumido, para ser usado, e os rapazes também não. É necessário respeitar, em primeiro lugar, o templo de Deus que somos nós. O templo de Deus. Quando nós começamos a olhar com um olhar diferente, nossa vida começa a dar um recado diferente. Porque não é o que fala, é quem fala que faz a diferença. Às vezes, muita gente, a gente ouve falar tantas coisas, mas depois fazendo outras, e desmentem com suas atitudes as suas palavras. São Jerônimo foi o santo que traduziu a Bíblia toda do grego para o latim. São Jerônimo dizia assim: cuidado, irmãos cristãos, para que vossas atitudes não desmintam as vossas palavras. Nossas atitudes não podem desmentir o que falamos. Nós não podemos pregar uma coisa e fazer outra coisa. O profeta é aquele que prega com a vida e de vez em quando diz algumas palavras. São Francisco de Assis dizia assim: irmãos, ele falava para todos os seus filhos franciscanos: irmãos, ide pelo mundo e pregai o Evangelho. Vão de 2 a 2 e preguem o Evangelho. E se for necessário, digam algumas palavras. Sabedoria de São Francisco de Assis. Ide pregar o Evangelho. E se for necessário, diga algumas palavras. São Francisco tinha plena consciência de que a pregação do Evangelho não se faz somente com palavras, se faz com a vida, se faz com as atitudes. Uma vez numa pastoral no Rio de Janeiro, uma vez fomos para o Rio de Janeiro, ali na central do Brasil, um lugar bastante pobreza, bastante miséria. E bem na entrada de um morro, naquela época não eram pacificados os morros daquela região. Falaram pra gente que tinha lá um irmão de rua que tinha sido atropelado por um ônibus, tinha esmagado o seu pé, e ele estava há muitos meses ali apodrecendo e ninguém chegava perto dele porque o cheiro de carniça era muito forte. Se eu queria ir lá, eu e os irmãos de comunidade que estávamos lá. Então vamos lá. Quando a gente estava indo, uma senhora descendo, vindo em direção, disse assim: vocês não entrem aí que vocês vão levar bala. E a gente continuou andando, então que vem as balas. A gente chegou nesse irmão e tinha um traficante armado que ficava cuidando da entrada do morro. Começamos a fazer o curativo dele, tiramos aqueles panos que estavam ali. E aí começou a juntar gente olhando e a gente fazendo o curativo. E esse traficante ficou o tempo todo atrás olhando o que nós estávamos fazendo. Quando terminamos o curativo, sem dizer nenhuma palavra, ele olhou para mim, me chamou com os olhos cheios de lágrimas e disse assim para mim: essas armas aqui vou entregar para minha mãe e nunca mais vou usar elas. Sem nenhuma palavra. Porque a linguagem da atitude fala mais alto do que as palavras. Vocês perceberam como hoje a televisão está
tão cheia de programas cristãos, mas todos vazios. Vocês já repararam nisso? Se você olha com um olhar de profeta, um olhar de, você vê que aquilo não está condizendo com o que o Senhor Jesus ensinou. Só se prega prosperidade. Ah, você está sofrendo, então vem para cá e você vai... Os testemunhos, às vezes eu paro e fico vendo os testemunhos. O testemunho lá na frente não é alguém contando a sua conversão. Como eu era egoísta e agora eu comecei a partilhar. Não é ninguém dizendo isso. É sempre assim: olha, quando eu entrei aqui na igreja, eu estava desempregado e trabalhava não sei o que, agora eu já arrumei, agora sou diretor de uma empresa, tenho 2 carros, tenho 3 casas, tenho casa na praia. Os testemunhos são esses. Os testemunhos são esses. São Pedro, quando abraçou a fé com Jesus, ele tinha um barco que ele pescava, era a única coisa que ele tinha. Depois que ele começou a andar com Jesus, até o barco ele perdeu. Você não ouve mais falar do barco de São Pedro, porque ele seguiu Jesus pobre, sem colocar esperança nesse mundo. São Paulo apóstolo diz assim: se for para esse mundo que nós abraçamos a fé, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Se for para conquistar coisas aqui neste mundo que nós queremos seguir Jesus, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Porque todos os seguidores de Jesus de verdade, ou foram mártires, ou morreram pobres, ou deram sua vida até gastar a vida totalmente pelos pobres. A história de todos os homens e mulheres santas da igreja é uma história de renúncia. A gente busca as coisas do alto, ser de Deus, ser de Deus. Nós não podemos, como diz São Luís de Montfort, nós não podemos querer ser filhos mimados de um Deus crucificado. Então, se vê hoje muita gente dizendo que é cristão, atleta de Cristo, não sei o que de Cristo, tudo de Cristo, mas com o coração egoísta, mesquinho, mimado. Ah, Senhor, eu quero isso, não dá, já não vai mais para a igreja. Como se Deus fosse um pai que tivesse que ficar mimando os filhos, dando para eles todas as coisas, e perdoando todas as faltas, sem sentimento, como se fosse uma máquina de perdoar. Deus não é algo, Deus é alguém. O perdão, Deus dá o perdão, porque Ele nos ama, mas não deixa de doer no coração de Deus a ofensa. A ofensa dói, porque ele é 100% Deus, 100% homem, Jesus Cristo. Dói a ofensa que fazemos a Ele. Ele perdoa sempre, vai perdoar sempre, mas não sem dor. Não sem dor. Por isso é muito sério ser cristão. Eu penso, e isso eu ensino para os filhos da missão Voz dos Pobres, que só temos 2 opções nessa vida: ou vivemos do jeito que a gente quer, comodamente, buscando conforto e sossego, ou somos cristãos. Ou buscamos sossego e conforto, ou somos cristãos. Não dá para ser as 2 coisas. Como que você vai ficar tranquilo, com um monte de conforto, sabendo que tem criança morrendo de fome a 1 quilômetro da sua casa, por exemplo? Pessoas apodrecendo na rua, cheias de feridas. E eu podia dar 1000 exemplos aqui de pessoas que estavam morrendo na rua, e um monte de cristão, inclusive às vezes com a Bíblia embaixo do braço, católicos também, às vezes de clésima, passando e o cara morrendo ali. E eles ficam invisíveis. Eu já tive várias vezes essa experiência de ficar invisível. É só você sentar do lado de um irmão de rua na rua, você fica invisível. Ninguém te vê mais, não te percebe. Você está ali como se tivesse uma lixeira ali. Passam reto. Esses tempos atrás, ali na Praça da Liberdade, no centro de São Paulo, sentei do lado de um irmão de rua, e as pessoas passavam e ele pedia as coisas e ninguém fingiam que não ouvia, nem olhava.
Eu fiquei admirando isso e prestando atenção. Pessoas, às vezes com crucifixo, às vezes com frases, com retratos de Nossa Senhora, às vezes com Bíblia embaixo do braço. Todos passavam e não viam Jesus que eles dizem buscar caído ali. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A vida de um profeta sacia, de certa forma, a sede de justiça, porque o profeta não tem medo. Não adianta ameaça, não tem nada, nenhum tipo de ameaça que cale um profeta de Deus. Não tem. Se você de verdade tem sua vida em Jesus, se de verdade você crê que sua vida está na mão de Jesus, que nem o Papa Francisco esses dias, um repórter perguntou para ele: Papa Francisco, o senhor não tem medo, como o senhor está mexendo num formigueiro, o senhor não tem medo de ser assassinado? Ele falou: não, porque eu sei que coloquei minha vida nas mãos de Deus, e que antes da hora eu não vou. Eu só vou quando Deus permitir, porque Ele que é o que comanda tudo. Podem fazer o plano que quiser, só vou morrer quando Deus permitir. E quando Ele permitir, não tem nada que eu possa fazer para não morrer. Aí eu vou. A história da igreja é cheia de homens e mulheres como os mártires antigos, como esse menino de 13 anos que eu contei, como o coração do Papa Francisco. Na nossa comunidade nós temos como patrono Dom Oscar Romero. Quem já ouviu falar de Dom Oscar Romero? Levanta a mão. Dom Oscar Romero era um arcebispo de El Salvador que foi assassinado celebrando a missa, porque ele falava em favor da justiça, falava em favor dos pobres. Na hora que ele levantou o cálice com o sangue de Jesus, ele tomou um tiro de fuzil no coração. Ele caiu e o sangue que estava no cálice caiu sobre o sangue dele, e ali se misturou e ficaram um só, ele e Jesus. Não tinha medo. Mas para chegar a esse ponto, para morrer por Jesus, é preciso viver por Jesus. Morrer por Jesus não é uma situação mágica, não é uma força mágica que vem até você, é fruto de uma vida entregue ao Senhor Jesus. Você chegar a esse ponto de ter a vida pronta para ser arrebatada, pronta para ser entregue, é porque você tem que ter vivido já com Ele antes. Uma vez eu estava adorando a Deus e ouvi de Deus essa frase que eu vou partilhar com vocês, que tem muito a ver com o tema desse encontro, e é uma frase que pode nos ajudar o resto da vida, sempre que a gente meditar nela. O Senhor Jesus me disse assim: antes da batalha, muitos guerreiros parecem ser valentes e mostram muitas qualidades, mas na hora, no campo de batalha, não há lugar para aqueles que parecem guerreiros, e sim para os verdadeiros guerreiros. Da mesma forma, antes de passar pelas provações, muitos cristãos aparentam grande santidade, mas na hora da provação é que o cristão pode mostrar o quanto de verdade progrediu na fé. Então, enquanto está tudo muito bonito, enquanto só levantar a mão e cantar e participar de encontros, enquanto está só assim, muitos parecem muito santos, mas na hora que chega a aprovação, a hora que chega a dificuldade, a hora que Deus permite estar você, a dor e Ele, porque esses momentos vão acontecer na nossa vida, sempre, para nós crescermos. Quando acontece isso é que vê de verdade quem é cristão. Eu tenho uma tia, o nome dela é Joana. Ela que me trouxe para a igreja católica em 92, 93.
que eu era protestante, eu era evangélico, eu tinha uma ideologia completamente longe da fé católica. E a Joana sempre para mim foi uma tia que eu sempre admirei muito. E hoje, nos dias de hoje, no mês de dezembro passado, estavam os 2 filhos dela presos, um é traficante, a outra filha com as crianças estava presa também por tráfico. Os outros menores estão usando droga, o esposo largou dela e foi embora. Ela trabalha sozinha e sustenta 8 pessoas dentro de casa. Ela levanta 5 da manhã para ir trabalhar, volta de noite, chega em casa, atende oração de um monte de gente que está esperando a oração. Eu nunca vi, eu pessoalmente, uma pessoa de fé como a Joana. Nunca vi. Os que olham de fora, olha lá, a pessoa ela reza e todas essas coisas acontecendo com ela, como os judeus falaram para Jesus, olha lá, falou que é Deus e está na cruz, todo machucado no meio de 2 bandidos. Que Deus é esse? Muitos podem dizer isso também. Que Deus que essa mulher serve, que está ali, tudo isso, não entendem o mistério da cruz de Jesus, que nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para um, loucuras para outro, mas para nós, presença e força de Deus. Quando está no momento de provação assim, se entende quem é cristão de verdade. Santo Agostinho dizia assim, se você pegar um frasco de perfume e um frasco de lodo, e balançar os dois com a mesma intensidade, o balanço, o chacoalho vai ser o mesmo nos dois, mas um vai exalar perfume e o outro mau cheiro. Vocês entenderam? Se você pega 2 frascos, um com perfume, um com lodo, e chacoalhar os dois na mesma intensidade, de um vai sair bom aroma, do outro um mau cheiro. Mesma coisa na fé. Tanto o cristão quanto o não cristão vão passar por provações. A diferença não é que o cristão não vai passar por dificuldades. A diferença é que quando ele passar por dificuldades, ele não vai exalar mau cheiro, ele vai exalar o perfume de santidade, da certeza de que a vida está em Deus. Então, essa mentira que os programas cristãos de televisão pregam, para de sofrer, aceita Jesus, prega exatamente o contrário que Jesus falou. Quem quiser me seguir, toma a sua cruz e vem e me siga. Quem quiser, ninguém é obrigado, mas quem quiser seguir, toma a sua cruz e vem atrás de mim, Jesus disse. E a pregação dos cristãos de hoje é a oposta. Você está sofrendo, aceita Jesus, para de sofrer. A propaganda de igreja hoje, para de sofrer. Eu nem gosto de chamar de igreja, que para mim são empresas que exploram, que roubam. E infelizmente até dentro da nossa própria igreja católica existem pessoas também que manipulam por causa de dinheiro, que vendem os sacramentos da igreja. É verdade. Você vai marcar um casamento às vezes dentro de uma igreja, você chega na secretaria, bom, eu quero casar, é tanto, já põe o preço, nem pergunta se você está preparado para o casamento, se você sabe o que é o sacramento do matrimônio. Fala, você tem que fazer o cursinho de noivo, você vai no curso de noivo, a grande maioria dos cursos de noivo não falam nada sobre a vida que o casal vai enfrentar. Se limitam a fazer piadinhas, a contar coisas maliciosas. Teve um curso de noivo numa igreja aqui na Zona Norte, que eu não lembro o nome, senão eu falava, que falou para os casais usarem meios anticoncepcionais, que são contra a doutrina moral da igreja, isso dentro da igreja. Porque hoje, principalmente o sacramento do matrimônio em algumas paróquias, virou uma mina de dinheiro. Vai marcar um casamento na Nossa Senhora do Brasil para você ver, se você consegue casar lá. Só rico casa lá, na Consolação. Só rico casa lá. E isso é contra o ensinamento da igreja, isso é contra o código de direito canônico da igreja. Mas mancha a igreja, porque as pessoas simples não entendem que aquilo lá é uma atitude daquela paróquia, uma atitude daquelas pessoas. Já falou, a igreja católica é assim. Então nossas atitudes não podem desmentir nossas palavras. A igreja escreve no documento Dei Verbum, está escrito assim: a igreja não pode desiludir os pobres.
Então é isso que a igreja ensina. E você vai numa paróquia tentar marcar um batizado, um casamento do seu filho, se for pobre você não consegue. Então é uma contradição entre o que se ensina e o que se faz. E depois não pode reclamar que os casamentos não duram nada, porque os casamentos se tornaram, infelizmente, às vezes, vendidos como se vende qualquer produto. E se eu comprei um produto e não gosto mais, eu me desfaço dele, porque é só um produto. Às vezes fica vendendo as coisas e as pessoas encaram tudo isso como uma coisa que eu comprei. Eu paguei meu casamento, casei, eu não quero mais, eu paguei, é meu, eu não quero mais. Não tem noção do sagrado. E depois não adianta fazer campanha para voltar ao casamento, porque não ensinou o que é o casamento. Isso pode ser mudado a partir de nós. Isso pode ser mudado a partir de nós. Ser profeta é isso, é falar a verdade. Santo Agostinho dizia: a suprema autoridade é a verdade. Não existe nada que possa ter mais autoridade do que a verdade. A suprema autoridade é a verdade. Ser profeta é dar em favor daqueles que Jesus está. O Papa Francisco, eu achei muito lindo o que ele fez esses dias. Falaram para ele, foi fazer uma visita e vieram os chefes de Estado na missa, e ele não deu a comunhão para os chefes de Estado. Ele pediu para que outro desse. Depois que acabou a missa, perguntaram para ele: por que você não deu a comunhão para eles? Presidente, vice-presidente, senador. Ele olhou e falou assim: se eu não posso dar a comunhão com um pai de família, que acorda 4 da manhã, trabalha em 2 empregos para sustentar sua família, que por uma infelicidade, por não ter tido uma boa formação, se casou e depois se separou e casou de novo, porque ninguém ensinou para ele o valor do sacramento. Se esse casal de segunda união eu não posso dar a comunhão para eles, para esses políticos eu não dou. O que ele quis dizer com isso? O Papa não faz distinção de pessoa. Se não pode ali, é lógico que o Papa vai mudar essa regra pastoral, porque esse negócio é uma regra pastoral da igreja. Tudo que é forma pastoral, o Papa pode modificar. Não pode modificar a norma dogmática. Norma pastoral pode. E eu tenho certeza, por esse documento que ele escreveu, Evangelii Gaudium, que ele vai mudar o jeito de tratar os casais de segunda união, principalmente os pobres, para cuidar, para se aproximar mais, para dar a Jesus. Ele diz assim, o Papa: o Santíssimo Sacramento não é prêmio para os justos, nem recompensa para os santos, é remédio para os pecadores. É remédio para os pecadores. Então, se alguém está doente, você não vai dar o remédio, vai dar para os sãos. E Jesus disse: eu não vim buscar os justos, vim para os pecadores. Essa norma pastoral, com certeza absoluta, o Papa Francisco vai mudar. E mais, a vida pastoral da igreja, de forma inteira, vai ser mudada, porque ele é uma resposta do Espírito Santo para esses tempos que nós vivemos hoje. Portanto, quanto tempo eu tenho ainda? Está terminando? Em Romanos 10, 9 está escrito assim: portanto, Romanos 10, versículo 9: se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Professar com a boca, crer com o coração. E crer é diferente de acreditar. Crer é pôr a vida naquilo ali. Padre Jonas Abib uma vez contou uma historinha para mostrar a diferença. Talvez algum de vocês já ouviram, mas o Padre Jonas, fundador da Canção Nova, disse uma vez a diferença entre o crer e o acreditar. E ele contou uma história. Um homem equilibrista atravessou um cabo de aço de um prédio para o outro, pegou um carrinho de mão, desses de pedreiro, de obra,
e falou assim: quem acredita que eu vou atravessar por esse cabo de aço desse prédio até o outro? Aí todo mundo: eu acredito, eu acredito. E o homem falou: quem acredita de verdade que eu posso passar daqui para lá com esse carrinho? Eu acredito, falaram. Ele falou: então sobe no carrinho. Ninguém subiu. Mas se crê de verdade, para que ter medo? Sobe no carrinho. É isso que Deus faz conosco. Crê de verdade? Crê. Então vem, sobe no carrinho. É diferente de acreditar. Acreditar, eu acredito, mas eu não tenho compromisso com aquilo. Se não der certo, que se lasque, cai lá de cima. Crer é entrar nessa historinha. Crer é entrar dentro do carrinho que Jesus vai levar e ter certeza que Ele te leva por esse cabo da vida de um lado do outro. Ele pode, Ele é Deus. Isso que é acreditar. Já estou terminando, mas eu quero passar uma frase de alguns santos que vão sempre ajudar em nossa vida. Está sendo gravado, Márcio? Está sendo? Depois, quem quiser pegar para ver as frases, tá? O Márcio está gravando, vai estar no site da missão, né? Santo Alberto Hurtado, grande santo da igreja, ele disse assim, ó: em nossas obras, o nosso povo sabe que nós compreendemos a sua dor. Em nossas obras. Olha que interessante isso. Não são em nossas palavras. Não são em nossas palavras. Há 2 anos atrás, mais ou menos, teve um evento grande, católico, na Praça da Sé. Tinha um palco enorme, um monte de gente falando, até de outras denominações religiosas, outras religiões, falando lá. O evento era católico, mas era ecumênico, aberto, todo mundo falando do amor, falando do perdão, falando do acolhimento. E eu estava fazendo pastoral ali, parei para ver. Tinha pelo menos 40 moradores de rua sentados nos cantos, uns mijados, cagados, sujos, desculpa falar assim, mas é assim mesmo que estava, machucado, cheio de muquirana. Você acha que eles estavam acreditando nisso? Não estava. Não estava. Porque ele devia questionar dentro da cabeça dele. Falou: mas ninguém veio aqui nem me dar um café. Como que eu vou acreditar nisso? Como que eu vou acreditar que Jesus está com esse povo que está falando? Porque Jesus me ama, e os pobres têm essa certeza de que Jesus o ama. Então quem é de Jesus para eles é aqueles que também amam, é aqueles que também estendem a mão. Mas mais uma vez, o sistema que nós vivemos nos fecha isso, nos fecha, nos aprisiona no medo de sair de si, no medo de se expor. Ah, todo mundo olhando aqui, eu abaixar, todo mundo vai ficar pensando o que é de mim. Aí outros falam: não, eu já fiz minha parte, eu pus ali, não adianta fazer a parte. Tem que ver o contexto todo. Tem que ver o contexto todo. Não é só vou fazer minha parte. O Padre Rocha, da Pastoral dos Nômades, uma vez contou uma historinha também, que vai servir para a gente entender isso. Ele disse que tinha 3 homens que trabalhavam na prefeitura. Um vinha com a escavadeira, cavava um buraco. O outro vinha, colocava a semente. E o terceiro vinha e tampava com terra para nascer a semente. E assim eles faziam vários dias. Cada um fazia a sua parte. Um cavava, um punha a semente e o outro enterrava. Teve um dia que o homem que punha a semente faltou. Ele não foi, só foram os outros 2. Aí eles falaram: o que nós vamos fazer? O fulano que põe a semente faltou. Ah, mas vamos fazer nossa parte. Falaram: tá bom. Aí um cavava, o outro enterrava. Um cavava, o outro enterrava. Cada um fazia a sua parte, mas não dava fruto nenhum, porque não estava vendo o contexto da coisa. Existem pessoas que vão precisar muito além do que fazer nossa parte. Existem pessoas que dependem de verdade da nossa entrega.
Pessoas que vão te ligar às vezes 2 da manhã querendo se suicidar, e você precisa dar uma palavra para ela. Vários casos eu tive que fazer assim, de conversar, de falar com a pessoa. Naquele livro do Pequeno Príncipe, o Padre Sérgio me deu uma vez, eu achei ele bem infantil assim, mas eu li, mas traz uma mensagem muito bonita, que diz assim: você se torna eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, quando você prega o Evangelho de Jesus, e as pessoas se convertem ao Evangelho, elas vão ter você como referência. Então, quando elas se sentirem com problemas, elas vão ligar para você, elas vão querer conversar com você, e você precisa estar à disposição para isso. E isso gasta, isso cansa, mas você precisa. É pelo reino de Deus. Hoje nós vemos uma grande quantidade de pregadores profissionais, homens e mulheres que não têm nenhum vínculo com o Evangelho, nenhum compromisso verdadeiro com o Evangelho, dentro da Igreja Católica e fora da Igreja Católica. Bandas católicas que tocam, que é uma beleza, que cantam, que falam, mas palavra jogada ao vento, não vivem aquilo. Como diz o fundador dos Filhos de São João Batista, uma comunidade, chama Moisés, ele disse assim: homens e mulheres que cobram fortunas para tocar nos eventos católicos, fazem um grande teatro de invocação do Espírito Santo, saem dali e vão para uma churrascaria, enquanto as pessoas que estavam ouvindo vão comer pão com salsicha. Mostrando que não tem compromisso, não tem vínculo, é tudo teatro. Existem bandas católicas por aí que cobram 40 mil para ir tocar no evento. 40 mil, estou cobrando mais que artista popular. Existem outros, tem um que eu não vou falar o nome em respeito ao sacerdócio dele, que cobra 100 mil para fazer um show. 100 mil para fazer um show. 100 mil. Como que, aí se você vai falar isso para eles, fala: não, mas 2 vezes por ano eu faço um evento beneficente, os pobres dá o resto. Então, uma comunidade pobre não pode trazer um grupo. Existe um grupo católico que foi tocar em Brasília, e eu sei porque nós temos missão lá em Brasília, num evento, cobraram 40 mil para tocar, a prefeitura pagou. Todo mundo de avião e hotel 5 estrelas para ficar, a prefeitura pagou. Foram lá pregar, cantar durante 1 hora. Depois do show deles, ia ter a procissão do Santíssimo Sacramento e um momento de adoração. Só que depois do show dele, a banda que ia vir faltou, não chegou no horário. Aí o coordenador do evento, que é conhecido meu, fundador de uma comunidade Átrios lá em Brasília, chegou para eles e falou: olha, a banda que ia tocar na adoração a Jesus não veio, e o padre já vai entrar com o Santíssimo. Vocês podem ficar durante esses 40 minutos, 1 hora de adoração, animando o povo? Eles falaram: não, isso não estava no contrato. E o nome da banda é Adoração e Vida. Adoração e vida, hein? Não quis adorar porque não estava no contrato. Não quis adorar porque não estava no contrato. E se alguém da banda ver essa pregação na internet e quiser falar comigo, só vim para conversar. Porque a verdade é a suprema autoridade. As atitudes desmentem as palavras. Teve um rapaz de uma banda, que eu não lembro o nome agora, de BH, que veio falar para mim que eles iam fazer os shows católicos em grandes eventos, Halel, Rachirim, grandes eventos. Iam lá, cobravam uma fortuna, tocavam e cantavam, e esse rapaz estava chorando um dia conversando comigo, que dizia que a vida dele estava vazia. E ele, você olhando ele evangelizando no palco, você falava: o cara é o profeta dos profetas. E ele saía de lá triste, chorando. E ele disse para mim, falou: cara, você sabe o que é você pregar para uma multidão e sair dali e ir para um prostíbulo? Mas isso tem sido a nossa vida lá. Não tem compromisso com as coisas que falam.
não quer nem saber daquele povo, sai cheio de segurança. Ninguém pode tocar, é o artista. É o artista. Isso precisa acabar. E isso vai acabar quando nós formos profetas assim. Nos eventos que a gente organizar, nos eventos que a gente chamar, não dá brecha para esse tipo de coisa. Ah, para a gente ir é tantos mil, vai, então fica aí. Eu estou procurando alguém para evangelizar. Não estou procurando um artista. Com todo respeito à profissão dos artistas, mas os músicos católicos não são artistas, são evangelizadores. Santo Agostinho dizia também assim, falou, olha, não vivam do Evangelho, não usem o Evangelho para viver, para sobreviver, mas tenham a sua vida gasta pelo Evangelho. Gaste sua vida pelo Evangelho. Dê a sua vida pelo Evangelho. São Pedro, São Paulo andavam quilômetros e mais quilômetros a pé para evangelizar. Os caras vão de avião com tudo pago, hotel 5 estrelas, não tem nenhum contato com as ovelhas, porque na verdade são lobos em pele de ovelha. Lobos em pele de ovelha. E quiser me processar, pode processar. São lobos. Eu vejo também, eu não lembro o nome do rapaz, canta bonito, maravilhoso. Mas também lá em Brasília foi para tocar num show, 40 mil reais. 40 mil reais. Quantos salários mínimos precisa para juntar 40 mil reais? Quem é bom de matemática aí? Quanto? 70. 70 mais ou menos. 70 dividido por 70 vezes 700. por 12, é um monte. Sei que um pai de família teria que trabalhar vários anos para poder contratar uma banda dessa. Aí você vê nos eventos pequenos, nas paróquias de periferia, você não vê lá cantando o padre Fábio de Mello, o padre Juarez. Você não vê. A não ser que tenham dinheiro para isso. Infelizmente é triste, mas é a verdade. Você não vê as bandas famosas católicas. Eu vi ontem uma banda na Canção Nova tocando, muito bonito, muito belo show, mas um show. Aqueles que fazem as pessoas chorar, arrepiam o braço, mas aquilo para ali mesmo, não tem fruto. No outro dia, se a pessoa quiser ligar para ele para tentar conversar, para partilhar, não tem, não vai achar o cara. O cara já está em outro show. Ou vai estar como esse de BH que falou, né? Saía do show e ia para o prostíbulo. Fala uma coisa, faz outra. Não deixe que as suas atitudes desmintam suas palavras. Até no nosso linguajar, é preciso vigiar. É preciso. Imagina só, vocês vão pregar um encontro, está um monte de jovens lá. Você prega a castidade, prega a pureza, prega a santidade. E depois você está ali no corredor conversando com outro, está falando palavrão, falando coisa maliciosa, vai escandalizar aquele cara, vai falar, nossa, o cara falou tanta coisa bonita, agora está falando isso. Termino com a frase de São Vicente de Paulo que diz assim: dedicar-se a Deus para servir os homens mais abandonados do mundo, isso é igual a ser mártir. Dedicar a Deus, se dedicar para Deus, para servir as pessoas abandonadas, é a mesma coisa do que ser mártir, é a mesma coisa do que morrer por Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.